Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso exame sequencial, versículo por versículo, do livro de Efésios. Nós estamos no capítulo 2 e já analisamos os primeiros 10 versículos deste capítulo. E resumindo em uma frase, nós vimos que, como parte do plano eterno de Deus, nós fomos levados do necrotério espiritual ao trono celestial para nós vivermos de modo ativo em boas obras preparadas de antemão por Ele. No estudo desta noite, nós entraremos em uma nova e maravilhosa sessão, meus irmãos, essencial para a vida da igreja, que se estende do versículo 11 até o versículo 22. Se na passagem anterior nós fomos da sepultura para o trono, agora nós vamos da divisão para a unidade. E nesta primeira parte, nós vamos concentrar a nossa atenção nos versículos 11 a 13, onde Paulo nos convida a recordar de quem nós éramos em Cristo, quem nós éramos sem Cristo, para que nós compreendamos com gratidão, com profunda gratidão, quem nós somos agora nele. Abra sua Bíblia, portanto, em Efésios capítulo 2, verso 11, 12 e 13, nós vamos ler. Amém? Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos a Ti no nome dEle, cônscios de que o Senhor nos ouve, nos recebe, do Seu trono de graça, nos envia aquilo que nós precisamos, toda boa dádiva, todo dom perfeito. E agora, Senhor, nós precisamos do Senhor aqui conosco. Precisamos de uma medida especial da Tua graça, a mim para comunicar a Tua palavra, para que haja transformação, e os meus irmãos para recebê-la como é a palavra do Senhor de fato. Nós te pedimos isso, Pai, conscientes também de que a Tua palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Abre, portanto, os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Não esconda nada de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A verdade central, meus irmãos, que sustenta toda essa passagem é esta: Cristo transformou a nossa distância em proximidade, aproximando-nos de Deus e do seu povo. Essa é a verdade central dessa passagem. Para compreender plenamente essa aproximação que Cristo fez, nós precisamos considerar aqui, em primeiro lugar, a descrição da alienação dos gentios à parte de Cristo. O nosso texto começa aqui com a conjunção conclusiva portanto. E isso indica que o que Paulo vai dizer a seguir é uma conclusão do que já foi explicado anteriormente em Efésios 2, do verso 1 ao 10. E o que está lá em Efésios 2, do 1 ao 10? Paulo está descrevendo a trágica depravação universal e a graciosa intervenção de Deus para redimir a humanidade. Foi isso que nós já vimos aqui em Efésios 2, 1 a 10. Então a palavra, portanto, funciona aqui como uma ponte entre duas ideias, entre a doutrina soberana sobre a salvação
e a aplicação pessoal e prática que dela se segue. Não é apenas informação para a mente, mas aplicação para o coração e para a ação. E como é que Paulo aplica isso? Paulo aplica isso nos convocando a recordar a sua condição, a minha condição antes de Cristo, com uma ordem direta e enfática aqui no início do nosso texto. Lembrai-vos. E eu chamo a atenção para um detalhe notável aqui, meus irmãos. Este é o primeiro mandamento que Paulo dá em toda a carta aos Efésios. O próximo imperativo só vai aparecer muito mais adiante em Efésios 4:17. Isso mostra para nós aqui a seriedade e a centralidade dessa ordem de recordar. O apóstolo aqui usa o verbo no presente do imperativo, muito provavelmente indicando que a lembrança em questão deveria ser contínua, ou seja, não se trata de pensamento passageiro, mas de uma meditação profunda e constante. Não se trata de um pensamento pontual aqui e ali, mas que isso deve nos acompanhar. A lembrança, a meditação nas coisas de Deus devem acompanhar a nossa caminhada. Essa voz ativa do verbo lembrar também exige uma decisão, uma escolha, uma intencionalidade. É isso que está envolvido nessa ordem aqui. E afinal, do que Paulo desejava que os efésios lembrassem? Ele os comanda, irmãos, a recordar que, uma vez que a salvação, ela é pela graça, por meio da fé, como nós já vimos até aqui, e não por obras, ninguém, absolutamente ninguém tem motivo para sentir qualquer sentimento de vanglória diante de Deus. Muito menos eles, os gentios. É isso que Paulo quer que eles lembrem aqui. E por quê? Paulo os lembra explicitamente no fluxo do versículo 11, seguindo até o versículo 12. Veja na sua Bíblia. Porque Paulo deseja que eles lembrem disso. De que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A razão pela qual os gentios eram os que menos poderiam nutrir qualquer sentimento de autossatisfação é que, embora eles se encontrassem, embora toda a humanidade, melhor dizendo, e eles estivessem juntos com toda a humanidade, estivessem em condição desesperadora de morte espiritual, como nós vimos no versículo 1 do capítulo 2. Eles, os gentios, se encontravam em situação ainda mais grave do que os judeus. Embora em igualdade com toda a humanidade, mas em relação aos judeus, eles estavam em uma situação pior do que eles. Paulo descreve essa miserável condição espiritual dos gentios de duas formas aqui, irmãos. Primeiro, sua identidade negativa como incircuncisos, no versículo 11. E segundo, a sua privação de todos os privilégios espirituais concedidos à nação de Israel. Em outras palavras, essa perdição, essa miséria espiritual dos gentios é descrita em termos de alienação social e alienação espiritual. Nós vamos examinar isso mais de perto aqui. A identidade negativa dos gentios como incircuncisos está no versículo 11. Leio novamente: gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo os lembra de que essa aqui era a maneira como os gentios eram vistos pelos judeus. Na perspectiva judaica, o mundo todo ele estava basicamente dividido em duas categorias: judeus e gentios. Quem não era judeu era gentil. Era assim que o judeu olhava o mundo. Assim, todo aquele que não pertencia ao povo judeu, repito, era considerado gentil. Mas observe que o apóstolo aqui ele não diz apenas que eles eram gentios, mas ele diz gentios na carne. Ele faz esse acréscimo aqui na carne. E o que exatamente isso significa? Paulo vai explicar a seguir na continuidade do texto. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que Paulo está dizendo aqui então é que os judeus consideravam os gentios desprezíveis, baseando-se apenas naquilo que eles poderiam ver externamente, na carne, no corpo, ou mais especificamente, no local onde a circuncisão era feita, o órgão genital. Em outras palavras, os judeus consideravam os gentios inferiores simplesmente porque eles não tinham prepúcio, porque eles tinham prepúcio, melhor dizendo, porque eles traziam
no corpo, ou não traziam, melhor dizendo, o sinal físico da aliança, que era a circuncisão, a remoção do prepúcio. A palavra hebraica traduzida como circuncisão significa literalmente cortar ao redor, fazer incisões, remover por corte. Essa é a palavra usada para descrever o ritual instituído por Deus lá em Gênesis capítulo 17, quando ele estabeleceu a sua aliança com Abraão, determinando que todas as pessoas do sexo masculino deveriam ter os prepúcios removidos como sinal visível de pertencimento ao povo de Deus e a separação das demais nações naquela antiga dispensação ou naquela antiga aliança. Com o tempo, porém, vocês sabem, muitos judeus passaram a se orgulhar da circuncisão que era feita por mãos humanas. Inclusive, essa expressão que Paulo usa por mãos humanas é usada em outros textos das Escrituras para se referir a pessoas que fazem ídolos feitos por mãos humanas. E aquilo ali acabou virando um ídolo para os judeus, transformando-se em símbolo, sinônimo de salvação, em vez de ser uma expressão de submissão a Deus. Antes da conversão, vocês também sabem disso, Paulo se orgulhava de propagar que ele havia sido circuncidado ao 8º dia, como diz lá em Filipenses 3,5. Além disso, é bastante evidente no Novo Testamento que alguns judeus insistiam que os gentios fossem circuncidados para que, supostamente, eles pudessem de fato participar do povo de Deus. Você vai ver isso numa leitura superficial mesmo, no livro de Atos, você vai ver isso lendo Gálatas também. No entanto, o propósito divino não era meramente a remoção de um pedaço de carne, mas o quebrantamento do coração. Por isso, ainda no Antigo Testamento, Deus adverte o seu povo sobre a necessidade de uma circuncisão interior, no coração, como nós lemos em Deuteronômio 10,16. Ouça: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. E a gente vê de forma semelhante, Paulo reforçando essa verdade, em Romanos 2, versos 28 e 29. Ouça: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Depois de pedir para que os gentios relembrem a sua identidade negativa como incircuncisos, desprezados pelos judeus, ou seja, a sua alienação social, agora Paulo no versículo 12 prossegue pedindo que eles também se lembrem da sua privação de privilégios espirituais concedidos exclusivamente a Israel. Olha o versículo 12 de Efésios 2. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não feche sua Bíblia, fique com o olho em Efésios capítulo 2. Os gentios não tinham 5 privilégios espirituais concedidos à nação de Israel: sem Cristo ou sem Messias, excluídos da cidadania de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 5 privilégios que faltavam a eles aqui. Nós vamos abrir rapidamente, um por um, o significado desses 5 sinais do passado de distância e exclusão espiritual dos gentios antes de Cristo. Primeiramente, o que significa estar sem Cristo? Isso aqui quer dizer não apenas que os gentios estavam pessoalmente separados de Cristo, isso é verdade, mas também isso daqui quer dizer que eles não tinham o privilégio, como os judeus tinham, por causa da revelação do Antigo Testamento, de que o Messias viria da sua linhagem. Eles não tinham esse privilégio. Eles não tinham um Messias para salvá-los. Eles não tinham um Salvador, nem qualquer esperança nacional nesse sentido. E os gentios estavam sem Cristo, porque, continua o apóstolo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Esse é o segundo privilégio que os gentios nunca tiveram: pertencer à comunidade de Israel. Eles não tinham a cidadania de pertencer a Israel. Privilégio de pertencer ao povo escolhido por Deus e ter um relacionamento especial com eles. A terceira carência espiritual dos gentios é que eles eram estranhos às alianças da promessa. Isso daqui, meus irmãos, quer dizer que, uma vez eles estavam separados da comunidade de Israel,
É como se eles fossem estrangeiros, forasteiros em um país estranho, mas sem qualquer direito ou privilégios, mesmo estando naquele país. E nesse caso, o que faltava aos gentios, antes da conversão, é as alianças da promessa. Embora alianças aqui esteja no plural, refere-se a uma única aliança da graça, ou pactos com muitas reiterações ou reafirmações. A aliança básica da promessa é a de Abraão, que prometia lá no Antigo Testamento particularmente terra, descendência e bênçãos. Você vai ver isso em Gênesis 12, do verso 1 ao 4, por exemplo, e nas narrativas seguintes em que Deus vai desdobrando a promessa que ele fez a Abraão, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17. Essa aliança abrâmica, ela é reafirmada, ou reforçada, como eu já disse, pela aliança davídica e a nova aliança. Se você quiser incluir também a mosaica aqui e outras alianças. Por meio dela, Deus prometeu ao seu povo bênçãos. Deus prometeu ao seu povo um rei. Deus prometeu ao seu povo um reino eterno. Deus prometeu ao seu povo salvação, resgate. Deus prometeu ao seu povo vida eterna e o céu. Tudo isso estava contido aqui nessa aliança que foi sendo reafirmada, reforçada e progressivamente cumprida e revelada. Antes da conversão, portanto, os gentios estavam excluídos, marginalizados da aliança da graça, por meio da qual Deus se revela como amigo especial e fiel ao seu povo eleito, às suas promessas. Se os gentios, meus irmãos, em seu estado de perdição, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, então, consequentemente, o quarto privilégio espiritual que lhes faltava era esperança. E a esperança aqui que faltava para eles era a esperança bíblica. A esperança bíblica, ela não é um sentimento otimista ou uma expectativa vaga de que as coisas vão melhorar de alguma maneira e nós não sabemos como. Mas a esperança bíblica, ela é uma confiança firme de que mesmo quando tudo parece ir mal, mesmo contra toda esperança, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez àqueles que pela fé estão num relacionamento pactual com Ele. Assim como Ele fez com Abraão. Abraão pela fé creu contra toda esperança, contra toda contrariedade biológica, que Deus iria cumprir a promessa de que ele teria um descendente. E dali a linhagem do Messias viria. Assim como os gentios, antes da conversão, não tinham um relacionamento com Deus, eles também não tinham o que esperar. Eles não esperavam o Messias, o reino, não esperavam a salvação, não esperavam o juízo futuro, não esperavam a vida eterna, nem eles tinham conhecimento de nada disso. Eles não tinham nenhum conhecimento dessas coisas. Em vez disso, eles conheciam apenas o medo, o desespero, a incerteza. A propósito, os gentios do período do Novo Testamento, da época de Paulo, eles acreditavam que a história ela era cíclica e que não havia nenhuma perspectiva de alegria após a morte. Se você lê os escritos dos filósofos, é completamente pessimista, completamente cheio de incerteza. A história se desenrolava sem nenhum propósito, estava indo do nada para lugar nenhum. A vida era completamente sem esperança e sem sentido. E a razão de toda essa carência espiritual, meus irmãos, era uma ainda mais profunda e fundamental, que é a quinta e última carência espiritual. Eles estavam sem Deus no mundo. Isso daqui quer dizer, não meramente que eles viviam no mundo completamente abandonados por Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, derrama sobre toda a humanidade em geral, como diz Atos 14, 17, chuvas e estações frutíferas, enchendo seus corações com alimento e alegria. E também ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, conforme Mateus 5, 45 e 46. Então, quando Paulo afirma que anteriormente os gentios eles estavam sem Deus no mundo, com toda a probabilidade aqui ele quer dizer que, embora acreditassem em muitos deuses, um panteão de deuses, como a Diana de Éfeso, os gentios não adoravam o Deus único e verdadeiro, o Criador e Redentor revelado nas Sagradas Escrituras. Eles não conheciam a esse Deus que se revelou em Cristo Jesus. Os efésios viviam no mundo sem confiança e esperança no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cremos, e portanto eles estavam totalmente perdidos, estavam sem a justiça,
a paz e a alegria da salvação. Portanto, irmãos, Paulo descreve essa miserável condição espiritual dos gentios de duas formas: identidade negativa como incircuncisos e a sua privação de 5 privilégios espirituais concedidos à nação de Israel, ou seja, alienação social e espiritual. Ele descreve a situação dos gentios antes de Cristo nesses termos apenas para que eles não esquecessem que, no passado, eles estavam separados de Deus e em posição inferior em relação aos judeus. Agora, porém, essa distinção foi completamente eliminada. Os gentios estavam em pé de igualdade com os judeus, integrados como parte do mesmo povo de Deus e participantes da mesma graça e esperança que antes eles não conheciam. Por essa razão, Paulo os alerta para eles não se esquecerem facilmente da sua miserável condição antes de Cristo e assim cometer o mesmo erro que os judeus, olhar com desprezo e arrogância para os outros. Essa abordagem do apóstolo Paulo aqui, irmãos, aos gentios de Éfeso é semelhante à que ele dirigiu aos crentes gentios de Roma, em Romanos 9, 11 e 24, lembrando que, ainda que eles fossem maioria na igreja primitiva, assim como os gentios são a maioria da igreja hoje, eles não deveriam se orgulhar da sua vantagem numérica, como se a sua inclusão na igreja não fosse fruto da mesma graça soberana que alcançou os judeus. Essa é a explicação do texto, então, irmãos. Sem Cristo, estamos totalmente alienados da comunhão com Deus e destituídos de esperança. Mas agora é hora de considerar a aplicação prática desse texto para as nossas vidas. É nesse ponto que o texto deixa de falar sobre eles e passa a falar sobre nós. A aplicação aqui é direta e evidente. Assim como Paulo exigiu que os efésios lembrassem do passado deles sem Cristo, também nós devemos recordar quem nós éramos para que nós nunca percamos de vista a grandeza da graça que nos alcançou. Já no Antigo Testamento, Deus ordenava ao seu povo que não se esquecesse das suas falhas e da intervenção de Deus na história, como a gente pode ouvir em Deuteronômio 9:7. Diz assim: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Ouça-me, meu irmão, minha irmã, nada promove mais gratidão e humildade do que olhar fixamente para o inferno da onde nós fomos tirados. Recordar o passado sem Cristo não deve produzir culpa, mas gratidão. A lembrança do passado não é para reabrir feridas, mas para contemplar feridas que foram cicatrizadas pela graça. Lembrar do passado de distância espiritual não nos rebaixa, mas nos aproxima do lugar certo, aos pés da cruz de Jesus. Só quem lembra do abismo de onde foi tirado pode de fato viver hoje como um povo reconciliado, humilde e cheio de gratidão. A lembrança do passado, meus irmãos, deve moldar o nosso presente. Nós não devemos ficar só no passado, mas devemos lembrar disso para agradecer a Deus, moldando o nosso presente na maneira como nós vivemos. E como essa lembrança do passado e da graça de Deus deve afetar o nosso viver diário. Eu quero sugerir agora algumas maneiras práticas de como essa verdade deve se refletir em nossa vida pessoal e eclesiástica, à luz da exortação que Paulo está dando aqui aos gentios de Éfeso. Vamos então primeiro ver as aplicações pessoais que fluem aqui dessa passagem. Em primeiro lugar, cultive o bom hábito diário de meditar profundamente na grandiosa salvação em Cristo Jesus. No nosso mundo moderno, o diabo nos mantém ocupados com o culto ao próprio ego, nos distraindo do que realmente importa, irmãos, produzindo amnésia espiritual a respeito de quem nós éramos antes de Cristo e como nós devemos responder à graça soberana que nos alcançou. A maneira como vivemos nossos relacionamentos com Deus e com os outros é resultado direto do quanto nós meditamos sobre o abismo de onde Cristo graciosamente nos tirou. Mas como fazer exatamente isso?
Como eu meditar exatamente da maneira que me traga a recordação, a lembrança da grandiosidade da salvação, de modo que afete o meu viver? Eu sugiro que você comece separando ao menos 15 minutos por dia. Faça isso durante seu momento devocional, lendo uma passagem das Escrituras, e você pode seguir o seu plano de leitura, o seu plano anual de leitura da Bíblia. Então faça no mínimo 5 perguntas. Nós frequentemente negligenciamos a meditação. Lemos a Bíblia, alimentamos a nossa mente com o estudo bíblico, aprendemos ali o que devemos fazer, fazemos uma oração corretamente, mas frequentemente ignoramos a meditação de como aquelas verdades afetam a nossa vida. Então faça no mínimo 5 perguntas. O que essa passagem me ensina sobre o caráter de Deus? É a primeira pergunta que você deve fazer. 2. O que essa passagem me ensina sobre quem Deus diz que eu sou? Eu preciso não apenas conhecer Deus, mas me conhecer também e ter um conceito adequado sobre mim mesmo a respeito do que a Bíblia diz, seja negativo, seja ou positivo. Não à toa, um teólogo medieval disse que a soma de todo verdadeiro conhecimento poderia ser resumido nessas 2 coisas: o conhecimento de Deus e o de nós mesmos. Terceira pergunta que você vai fazer é: o que essa passagem me ensina sobre a minha necessidade de Cristo? Em quarto lugar, há promessas e mandamentos nessa passagem? O que Deus está dizendo aqui para mim, diretamente? Quinto, como eu devo viver à luz dessas promessas e mandamentos? Como é que eu vou aplicar isso daqui no meu dia a dia? E sexto, na verdade são 6 perguntas. Que pecados eu devo confessar? Que coisas eu devo confessar que não estão alinhadas com isso que Deus está me mostrando na sua palavra? Então, à medida em que meditamos nessas questões, sobre o conhecimento de Deus, sobre nós mesmos e sobre o relacionamento especial que nós temos com Ele, apesar dos nossos deméritos, a resposta final deve ser, em primeiro lugar e acima de tudo, uma expressão de gratidão pela gloriosa redenção em Cristo Jesus. E assim que nós nos juntemos ao salmista e declaremos, no Salmo 119, 78, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. E se você quiser mais um exemplo, Salmo 1, do salmista que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Mas se você começar com 15 minutos dedicando a isso, isso vai fazer uma mudança considerável na sua vida. Segunda aplicação individual: rejeite qualquer atitude de orgulho espiritual em relação aos outros. Isso significa que nós devemos lembrar que todos viemos do mesmo lugar, do pecado, do inferno, e que, portanto, ninguém aqui ocupa um lugar mais alto nas regiões celestiais do que outros. Quando nós nos esquecemos disso, meus irmãos, nós começamos a medir a espiritualidade dos outros por padrões pessoais e externos, desprezando aqueles que sabem menos teologia, participam de menos atividades ministeriais, eventos ou cultos, contribuem financeiramente de forma menor ou à igreja ou a missões, possuem dons ou habilidades ministeriais aparentemente menos valiosos. Nós começamos a desprezar as pessoas com base nesses padrões externos, quando nós esquecemos disso. Rejeitar qualquer atitude de orgulho espiritual é, portanto, irmãos, não se considerar superior. Não olhar de cima para baixo para quem luta com pecados diferentes dos seus ou tem menos conhecimento teológico, reconhecendo que cada pessoa, cada uma, é igualmente alcançada pela graça de Deus e é preciosa para Cristo. Agora vejamos como a lembrança da antiga distância espiritual deve se manifestar na vida da igreja. Uma maneira fundamental é ser uma comunidade que acolhe, não que separa. Era isso que os judeus estavam fazendo antes, e era isso que os gentios estavam sendo tentados a fazer. Assim como Deus derrubou barreiras de todo tipo para nos aproximar de Cristo e do seu povo, a igreja, meus irmãos, precisa ser um lugar onde barreiras de afinidade pessoal, social, hierárquicas, não existe hierarquia na igreja, econômicas e raciais, são derrubadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos buscar viver em comunhão verdadeira com todos os crentes, todas as pessoas. Se essa pessoa é importante para Cristo, ela é importante para mim. E não apenas permanecer em panelinhas formadas por afinidade pessoal, interesses em comum, faixa etária ou gênero,
homem ou mulher, nem a nossa estrutura de igreja deve reforçar essas divisões, mantendo rigidamente esses grupos separados. Quando cada grupo se limita apenas a si mesmo e aos seus interesses, fragiliza a unidade da igreja. Quem se interessa por missões se relaciona apenas com quem também se envolve com missões e participa de atividades relacionadas a elas. Os jovens se aproximam apenas de outros jovens e se concentram apenas em programas voltados para a juventude. As mulheres se relacionam apenas com outras mulheres e apoiam exclusivamente o ministério feminino. E os casados restringem-se aos casais, participando apenas das atividades voltadas para casamento e família. Isso daqui é hipotético, o cenário que eu estou construindo. Contudo, o problema maior não é que existam panelinhas na igreja. Certamente isso já é um problema. Todos nós temos afinidades naturais e pessoais. Isso não vai deixar de haver, e isso não é um mal necessário em si mesmo. Mas o que realmente impede que a igreja seja uma comunidade que acolhe, não que separa, é quando essas panelinhas se tornam fechadas, exclusivas, inflexíveis e, por assim dizer, não abrem a tampa de jeito nenhum, impedindo o convívio, a colaboração, a unidade e a lembrança do corpo de Cristo de que todos dependemos igualmente da mesma graça, todos viemos do mesmo lugar. Por isso, irmãos, nós devemos manter viva a memória da graça como nossa identidade comunitária, para evitar qualquer forma de orgulho e de exclusão espiritual. A igreja em Éfeso, embora perseverante e inabalavelmente ortodoxa, essa carta é uma carta doutrinária, e eles aprenderam com o ensino do apóstolo Paulo. No entanto, eles parecem ter deixado de praticar essa lembrança como Paulo havia exigido, porque cerca de 30 anos depois, caiu do seu primeiro amor, como registram as tristes palavras de João em Apocalipse 2:4. Que a história da igreja de Éfeso nos sirva de alerta, que nós mantenhamos a ortodoxia sem jamais perder a memória da graça, permitindo que isso molde os nossos relacionamentos e a nossa estrutura, se nós não quisermos acabar como a igreja efésia, com conhecimento, mas sem coração. Que a primeira igreja batista do Pará seja uma igreja que lembra da graça, viva pela graça e ame de acordo com a graça. Eu não costumo fazer isso, mas você pode repetir isso comigo? Que a primeira igreja batista do Pará seja uma igreja que lembra da graça, vive pela graça e ame de acordo com a graça. Amém? Depois de descrever primeiramente a alienação dos efésios à parte de Cristo, agora em segundo lugar, Paulo contrasta com a nova realidade deles em Cristo, como lemos no versículo 13, último versículo do nosso sermão. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A palavra agora aqui, meus irmãos, destaca o forte e glorioso contraste com as palavras outrora, do versículo 11, e naquele tempo, do versículo 12. Anteriormente, como nós vimos, os gentios estavam longes, distantes, separados nas trevas e na desesperança da idolatria pagã. Agora, porém, foram aproximados em aliança com o Senhor Jesus Cristo. E essa linguagem de distância e proximidade tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus vivia no templo construído em Jerusalém para ser a sua habitação. E os judeus estavam, nesse sentido, geograficamente perto de Deus, porque eles viviam em Jerusalém e eles tinham acesso ao templo, enquanto os gentios estavam longe, em outras terras, uma vez que eles viviam em terras extra-palestinas. É verdade, irmãos, que no templo até havia o pátio dos gentios bem ao lado, onde os gentios tinham permissão para entrar, mas, embora geograficamente perto, ainda assim, os gentios estavam muito distantes de ter acesso à presença de Deus e verdadeira comunhão com o seu povo, os judeus. Então, estar longe não significa meramente uma distância literal, externa, geográfica, nacional, cerimonial, mas também uma alienação espiritual em relação ao próprio Deus e ao seu povo. Quando alguém aceitava o judaísmo,
Os rabinos também usavam essa linguagem aqui de proximidade, dizendo que esse alguém que eles fizeram prosélito foi trazido para perto de Cristo, para perto de Deus, melhor dizendo. A história de uma mulher gentia que foi até o rabino Eliezer, confessando-se pecadora e pedindo a ele para ser admitida na fé judaica, dizendo: traga-me para perto. O rabino, porém, se recusou a admiti-la na fé judaica. Ele manteve rigidamente a distância e exclusão espiritual dos gentios. No entanto, no Antigo Testamento havia a promessa de que Deus transformaria essa distância em proximidade. Como nós lemos em Isaías 57:19, ouça: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. E em Atos 2:39, lá no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento histórico dessa promessa sob a perspectiva de que o poder de Deus é derramado para o testemunho de judeus e gentios. Agora todos participam da salvação em Cristo Jesus. Não apenas isso, no entanto, mas também da missão de Cristo. Participam da salvação, mas também da missão. Então os privilégios da presença e do poder de Deus se estendem sem distinção a todos aqueles que o Senhor chama para si. E é esse mesmo movimento de aproximação dos que estavam longe, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, interpreta teologicamente aqui em Efésios 2:13, à luz da reconciliação efetuada pelo sangue de Cristo. A expressão aqui no versículo 13, fostes aproximados, significa ser trazido para perto num sentido espiritual, tanto de Deus quanto do seu povo. E essas duas ideias de proximidade estão envolvidas aqui, como o contexto dessa passagem vai deixar claro quando nós vamos examinar isso nos próximos estudos. É uma aproximação horizontal, mas também vertical. Horizontal e vertical. Nós vamos examinar isso com mais detalhes à frente, nos próximos estudos. A forma passiva do verbo fostes aqui indica que essa aproximação ocorreu não por iniciativa ou méritos humanos, mas exclusivamente por iniciativa divina. É Deus quem está fazendo tudo aqui. E o meio instrumental ou causa dessa aproximação dos gentios foi o sangue de Cristo, o sangue do Messias de Israel, diz Paulo. Como vimos em Efésios 1:7, irmãos, o sangue de Cristo não é meramente um entre vários meios de aproximação de Deus, mas um único meio. E por quê? Porque toda a humanidade, especialmente os gentios em relação aos judeus, estava tão alienada de Deus em sua vida de delitos e pecados, que apenas a intervenção graciosa e cruenta, sangrenta de Deus na cruz do Calvário poderia derrubar a barreira do pecado e da inimizade, aproximando mortos espirituais do Deus vivo e absolutamente santo, bem como de seu povo eleito. Assim, o resultado da reconciliação é este aqui. Os efésios já não estão mais mortos em delitos e pecados, e nem mais permanecem no mundo, afastados de Deus e em distância ainda maior que os judeus. Mas agora em Cristo Jesus, em uma nova esfera de existência. Eles foram aproximados por iniciativa divina, têm o coração circuncidado, são salvos pela graça mediante a fé. Eles tornaram-se concidadãos dos santos e membros da família de Deus, fortalecidos pela esperança da glória por vir. E eles também desfrutam da paz com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora eles participam de tudo isso, nós participamos disso. Essa imagem aqui, irmãos, de que nós fomos trazidos de terras distantes para perto da presença amorosa de Deus, nos lembra da parábola do filho pródigo. Antigamente, nós éramos pródigos espirituais, vivíamos afastados de Deus nas trevas do pecado e em aberta rebelião contra Cristo. Talvez, em certos momentos, até estivéssemos perto dele, frequentando a casa, ouvindo suas palavras, participando de suas bênçãos, mas na verdade os nossos corações permaneciam longe. Diferentemente do pródigo, nós nem sabíamos o caminho para a casa do Pai. Estávamos próximos dos porcos, mergulhados na lama do pecado, comendo das migalhas que o diabo oferece a todos aqueles que estão distantes de Cristo. Mas, quando nós ainda estávamos longe, Cristo nos viu no nosso pecado e teve compaixão de nós.
Ele correu ao nosso encontro, nos tomou nos seus braços e nos levou para perto da sua presença amorosa, removendo toda a distância emocional, espiritual, toda a exclusão Ele removeu. E é isso que significa se tornar um cristão, meus irmãos. Significa que quando ainda estávamos nas terras distantes do pecado, Deus tomou a iniciativa de ir ao nosso encontro com misericórdia e graça e nos trouxe para perto de si por meio de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, eterno, santo, glorioso, veio do céu à terra e se identificou conosco, encarnando a fraqueza da natureza humana, substituindo-nos na vida perfeita que deveríamos ter vivido, mas não conseguimos por causa do nosso pecado, e sofrendo o castigo de morte que nós merecemos por causa dos nossos pecados. E depois de levar as nossas iniquidades à sepultura, Ele ressuscitou glorioso ao terceiro dia, demonstrando que a morte não pôde retê-lo, porque na sua perfeição Ele não tinha pecado que exigisse a morte como pagamento, e Deus aceitou o seu sacrifício. Portanto, há somente um caminho por meio do qual nós somos aproximados de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E a maneira como nós recebemos essa reconciliação é por meio do arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus, confiando plenamente na sua obra redentora. Essa é a mensagem do Evangelho, resumidamente. Recentemente, eu representei a nossa igreja no Congresso Brasileiro de Missões, realizado a cada 3 anos em Águas de Lindóia, São Paulo. Lá, entre tantas preleções edificantes, eu ouvi um testemunho comovente sobre a maneira especial, meus irmãos, e sublime, como Cristo aproximou de si alguém que se encontrava a uma incrível distância espiritual. Fugindo da guerra em um determinado país muçulmano no Oriente Médio, uma família, pai, mãe e 7 filhos, chegou ao Brasil, estabelecendo-se na Bahia. O pai, no entanto, desejava seguir até aos Estados Unidos, mas a política de imigração norte-americana, porém, não permitia isso. Mesmo assim, ele estava decidido a entrar na América do Norte, mesmo que fosse de forma ilegal. Contudo, uma de suas filhas, com apenas 16 anos na época, corajosamente se recusou a acompanhá-lo nessas condições ilegais. Diante disso, o pai decidiu entregá-la à adoção a um casal de cristãos, cujo chefe de família era um pastor presbiteriano, que se tornaria o novo pai da menina. No novo lar, depois de muita rebeldia, dúvidas e crises, ela se converteu ao Senhor Jesus. Deus a trouxe das longínquas trevas do islamismo para a luz e proximidade de Cristo Jesus. Hoje, com 19 anos, ela não pode retornar ao seu país de origem, porque ela seria morta por causa da sua fé. Mas aqui no Brasil, no lugar onde ela foi aproximada de Deus, ela tem se dedicado a evangelizar muçulmanos por meio de uma missão, buscando conduzi-los para perto de Cristo Jesus. E eu pretendo trazer ela em algum momento aqui para vocês ouvirem o testemunho dela. Toda pessoa que confia somente em Cristo para a salvação, seja judia, gentia, islâmico ou budista, hinduísta ou zoroastriana, branco ou negro, rico ou pobre, de direita ou de esquerda, é trazida à união espiritual e intimidade com Deus. Como disse um comentador bíblico, Jesus é o ponto de encontro de toda a humanidade. E uma vez que nós fomos trazidos para perto de Cristo, meus irmãos, nós devemos viver como quem está perto dele, valorizando essa proximidade conquistada pela graça de Cristo Jesus. Proximidade com Deus, proximidade uns com os outros. A graça que nos aproxima de Cristo exige uma resposta coerente, chamando-nos a viver como quem está perto dele, em obediência, amor e serviço. É sobre essa resposta prática que nós precisamos refletir agora. Cristo já nos aproximou de si, portanto, nós não devemos nos distanciar dele, do seu povo. Mas como nós podemos nos afastar dele e da comunhão dos santos? A resposta é simples e dolorosa: pecado. Essa é a barreira que se coloca entre nós e Deus. Cada vez que nós escolhemos o egoísmo, a arrogância, a mentira, a rebeldia, a fofoca, a pornografia, a inveja, a ira, o partidarismo, a hipocrisia ou qualquer forma de pecado, de desobediência, nós criamos distância entre nós e Deus e o seu povo. Por isso, ser um cristão não significa apenas ser trazido para perto de Cristo, mas também permanecer
perto dele. E isso exige o uso dos meios de graça que Deus proveu para nós nos mantermos perto dele, que são basicamente 3. Podem ser resumidos em 3 principais: Bíblia, oração e comunhão da igreja. Além da decisão diária de negar a si mesmo, colocar seus ombros debaixo da cruz e escolher aquilo que é santo, verdadeiro e agradável. E para adocicar ainda mais a nossa obediência, ouçamos a promessa de Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Eu tenho essa promessa decorada no meu coração. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas não se trata apenas dessa proximidade pessoal. Assim como a jovem muçulmana que mencionei, que foi alcançada pela graça e agora leva o evangelho aos que estão distantes, nós somos chamados não apenas a estarmos perto de Deus, não apenas sermos egoístas e querermos Deus só para nós. Nós somos chamados também a conduzir outros para perto de Cristo. Cristo traz para perto os que estão distantes, quando nós, que já estamos perto, levamos o evangelho àqueles que ainda vivem longe da presença de Deus. E nós podemos fazer isso basicamente de 2 maneiras. Primeira, evangelizando pessoalmente aqueles que estão perto de nós, mas longe de Cristo. Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é, juntamente com outros que estão perto de nós e perto de Cristo, ou seja, a igreja local, ofertando, orando, mobilizando e enviando missionários para levar o evangelho a terras e corações distantes de Cristo Jesus. Ao encerrarmos esta reflexão agora, nós podemos compreender, meus irmãos, com profundidade, o que Cristo fez por nós. Transformou a nossa distância em proximidade, unindo-nos a Deus e ao seu povo. Essa realidade nos desafia a responder com obediência, comunhão e missão. Mas essa tríplice resposta caracteriza a sua vida? Você já foi aproximado de Cristo? Se ainda falta em você essas marcas, por mais perto que pareça estar, você ainda continua longe de Deus. Mas a boa notícia é essa: aproxime-se de Deus por meio de Jesus Cristo. Abandone os seus pecados, venha decidido a isso e se entregue sem reservas a Cristo. E então o próprio Deus se aproximará de você. Decida isso hoje mesmo. E nós que já fomos aproximados de Deus, que a cada dia nós nos encontremos cada vez mais perto de Cristo, bem pertinho, bem juntinho dele, e que ao mesmo tempo nós nunca nos esqueçamos daqueles que estão vivendo separados de Deus nas trevas do pecado. Pois aquele que nos trouxe para perto de si, prometeu jamais nos abandonar, jamais nos deixar, e está sempre conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelas promessas e exigências do evangelho. Ajuda-nos, pois, Senhor, a viver de modo agradável ao Senhor, à luz do que aprendemos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.